E aí você então saiu de lá com, sei lá, R$ 2.800. E como foi o seu crescimento até chegar nos primeiros 25 mil? Até o final de 2019, eu estava cobrando o mesmo valor de R$ 400 por cada cliente, eu estava mais ou menos faturando uns 4 a 4.500 por aí. Aí no final do ano de 2020, eu já estava faturando 18 mil. Logo depois que eu entrei, no primeiro mês eu faturei 25. E aí, eu 25. mas aí em julho do ano passado, eu cheguei a bater, no dia que a gente foi na imersão presencial, eu bati 50 mil em vendas. Aê! Fala, João. Você tá me ouvindo, Henrique? Eu tô te ouvindo perfeitamente, você tá me ouvindo? Tô te ouvindo, 100%. Perfeito, Thiago. Primeiramente, agradecer a você pelo convite, né? E de falar para sua audiência, que são extremos aí querendo sucesso. E dizer que, na verdade, quando eu via, assim, pegar só um gancho, quando eu te via, quando eu te conheci, que você trazia os alunos e tudo, eu jamais pensei que você ia me convidar, que eu ia chegar e ter um resultado a ponto de você me convidar para fazer uma live. Então, assim, uma satisfação imensa esse convite, te agradeço bastante para estar falando aqui com o pessoal. Bom, meu nome é Henrique, eu sou natural de São Paulo, moro na região do Litoral Norte, e eu comecei nessa jornada de... Vou pegar um pouquinho lá para trás. Eu trabalhei sempre como CLT, né? Eu era CLT, vim de uma área que eu fiquei praticamente 2 áreas específicas, que eu durei 10 anos em cada uma delas. E eu tenho 42 anos, né? Não pareço tão moleque, apesar do bonezinho. Tenho 42 anos. E aí, eu tinha um emprego de CLT e nessa jornada, eu sempre sonhava em chegar nos altos cargos. Eu sempre, graças a Deus, tive destaque por onde eu passei como CLT. E quando eu cheguei lá, no alto cargo, eu pensei, poxa, não era isso. Não era isso que eu queria. E aí eu recebi um convite de uma outra pessoa para poder empreender, começar a empreender. E a área que eu trabalhava era a área de turismo. Eu trabalhava com hotelaria e turismo. Então eu comecei desde mensageiro, carregando bagagem, e virei gerente de um eco resort na época, né? Quando eu cheguei na gerência do eco resort, eu falei, caramba, mas não era isso que eu queria, né? Ganhava muito bem e do nada tive um convite, troquei o certo pelo duvidoso. E nesse que eu troquei o certo pelo duvidoso é que as coisas, eu imaginei que ia ser de um jeito e não foi tão desse jeito. Começou a dar um problema e os negócios não começaram a funcionar muito bem. Aí foi que eu fui para a internet buscar alguém, buscar algo, na verdade, que pudesse me ajudar. Na época eu conheci a antiga Camila Porto, né? As primórdios lá. Nossa, E é das através... antigas, né? Porque a Camila Porto, ela falava de Facebook. Esse é um grande abraço, um grande beijo para Camila Porto, que entende muito de rede social, de Facebook Ads, né? De anúncios. Cara, incrível. E aí você começou a procurar essa parte e você encontrou alguma galera aí na internet falando sobre isso. Eu fiquei... Era um... Engraçado, Thiago, porque quando você entra nesse mundo, é algo que, tipo assim, parece um universo paralelo. Parece e aí, quando eu conversava com as pessoas falavam, moleque louco, olha os assuntos desse moleque, tá viajando, né? Sai disso aí, que disso aí deve ser pirâmide. A Pior galera que é assim. falava isso. Até hoje eu sinto isso, tá? Às vezes quando eu converso com alguns amigos que não estão no mercado digital, parece que não existe internet no mundo. É impressionante. Então, eu entrei, emergi num mundo que ninguém em volta de mim sabia. E aí, eu acho que eu fui impactado por algum algoritmo, alguma coisa assim, eu caí num artigo seu do Messi do Edwards, né? Nossa, das antigas. Eu caí num artigo seu e eu falei, nossa, e achei muito massa a maneira como você explicava, e eu falei, caramba. Só que eu não dei muita atenção, assim, tipo assim, vou comprar nada, né? Nem lembro se na época você estava ofertando alguma coisa. Mas foi aí que eu te conheci. Eu conheci através de uma, de uma outra profissional, que hoje a Camila nem está no mercado mais, né? E só que eu fiquei te acompanhando durante um ano. Um ano. Um ano para depois tomar a decisão que aí veio a mudar o resto da minha história, né? 2017 foi quando eu conheci
comprei meu primeiro infoproduto lá da Aham. Camila. Em 2018, eu tomei a decisão. Eu acho que eu caí nos remarketing da vida, né? Que você é mestre em fazer isso. E, e aí ficava olhando aquilo, eu ficava cada vez mais apaixonado, mas eu ficava pensando, protelando, protelando. Até que um dia eu decidi, porque calhou na história da minha empresa que não estava indo muito bem. A empresa que eu resolvi empreender, né? Não estava Uhum. indo muito bem. Eu falei assim, eu acho que esse cara aqui vai me ajudar. Aí foi aí que eu comecei em 2018, finalzinho de 2018 que eu entrei, o Conversão. E quando você entrou no Mas Conversão Extrema, você já faturava algo com o mercado digital? então, a história do Conversão foi assim: eu comprei o Conversão Extrema para salvar a empresa física que eu tinha. Tá. Eu, é- eu tinha essa formação de hotelaria, trabalhei durante 10 anos. A minha esposa era do mercado da beleza e ela trabalhava numa escola. E ela Aham. recebeu um convite de um parceiro para poder começar a empreender na venda de cosméticos. Aham. E aí eu troquei, ele me apresentou uns números, eu troquei o certo pelo duvidoso, abri uma distribuidora, tudo aquele vislumbrado. Quando eu fui para a prática mesmo, né? Abri ponto, fiz escola, técnica de formação e tudo. Quando eu abri, 6 meses, nada. Não vendia nada, e só despesa. E eu já tinha tentado de tudo, Thiago. Já tinha tentado panfleto, rádio, carro de som, propaganda na TV. Nossa, eu fiquei um ano pagando uma propaganda, uma chamada na TV, numa emissora grande, Aham. e não veio uma alma de lá. E aí eu falei, eu tenho que fazer alguma coisa. E aí eu lembrei de ti. Lembrei que eu acompanhava você e tudo. Eu falei, cara, não tinha dinheiro. Na época não tinha dinheiro para comprar o conversão, mas quem quer dar um jeito, né? Aí eu dei um jeito. A sensação que eu tinha é que, tipo assim, eu tinha. Sabe aquelas últimas fichas que você tem? Eu Uhum. falei assim, ou eu arrisco, ou eu guardo a ficha. Aí eu falei, não, eu prefiro arriscar. Eu arrisquei, e aí eu comprei o Conversão Extrema para salvar a empresa que eu tinha. Não era para ser gestor de tráfego, não era Sim. nada disso. E não só salvei a empresa, como ela levou mais 5 anos para frente, consegui salvar. E aí lá na frente que começou a abrir as portas para ser gestor de tráfego, não imaginava. Aí quando foi em 2019, a gente recebeu um convite por uma feira de empreendedorismo, essa empresa física que a gente tinha. Só que essa feira de empreendedorismo não fazia sentido nenhum, o público-alvo nosso não ia estar lá, da escola, da empresa. Aí eu comentei com a minha esposa, falei para ela, o que a gente vai fazer lá? Né? Não sei o que eu vou fazer lá. Aí ela pegou e falou assim, por que a gente não abre uma agência? Você só fala disso. Você só fala disso. Você abre uma agência. Pensa só, vão ter 40 estandes de empreendedores lá, de empresas. Seu público-alvo já vai estar lá. Aí eu fiquei pensando, falei, aí faltavam 2 meses para começar a feira, foi aí que a gente foi para lá e que nasceu a Eugência. Caraca. Você já viu, você abriu uma agência direto, né? Na verdade, assim, eu me posicionei como uma agência, Aham. né? Fiz o stand, tudo lá, investi, fui para a feira, mas era eu sozinho. Era eu Caraca. sozinho. Então Você era vendia, você começou como gestor de tráfego, então, tipo, isso. cara, vendendo, atendendo. E aí nessa feira você conseguiu cliente já? Saí de lá com 7 clientes. Caraca, meu irmão, 7 clientes. Você é bom de papo, então. Você é o gestor vendedor mesmo, que é a nossa primeira aula na formação, a gente fala sobre isso. 7 clientes. Isso Sete dava um clientes. faturamento de quanto, mais ou menos? Você lembra? Então, quando eu comecei, assim, embora eu tivesse um conhecimento legal, no começo a gente não se sente, parece, tão Sim, seguro ainda, tem segurança, claro. né? Eu lembro que na época, Thiago, eu cobrava R$ 397 por Quanto? mês. 397, R$ 400 Show, cobrava. R$ 400 dá 714, R$ 2.800. Você vendeu Isso. isso em uma feira. Em uma feira de 2 dias, né? Cara, coisa. E uma feira de. Passaram muitas pessoas lá no stand e tudo. Tenho Aham. fotos, recordações, essa feira foi fantástica. Mas o engraçado era que, tipo assim, eu tinha um WhatsApp onde era o WhatsApp comercial, que era eu, e tinha um outro WhatsApp que era o Aham. WhatsApp financeiro, que também era eu. Aí eu pegava o WhatsApp e pegava o Cara, outro para poder atender, porque era sozinho, era praticamente uma urgência mesmo, embora minha esposa ela tivesse mais atrelada na outra empresa, às vezes ela aham. me dava um suporte, mas era eu sozinho. Eu saí de lá com 7 clientes.
E aí você voltou para casa, tipo assim, agora eu tenho que dar conta de 7 clientes. Eu voltei para casa pensando assim, e agora? O que eu faço? Né? Não tinha processos, não tinha. Eu não imaginava. O meu objetivo era sair de lá com um cliente. Então, eu me estaria satisfeito, né? E aí saí de lá com 7. E aí foi difícil. Foi difícil porque não tinha o dinamismo, né? Claro. Da rotina e tudo. Eu Uhum. lembro que eu não fiz contrato com alguns, não fiz contrato, mas dois de lá até hoje estão na agência. Olha o LTV aí gigante, hein? E aí você então saiu de lá com, sei lá, R$ 2.800. E como foi esse o seu crescimento até chegar nos primeiros 25 mil? Até o final de 2019, eu estava cobrando o mesmo valor de R$ 400 por cada cliente, eu estava mais ou menos faturando uns 4 a 4.500 por aí, até o final de 2019. Beleza. 4.500. Aí você chegou em 4.500, que já não é um resultado baixo. Acho que você viu ali que você poderia. Eu acho que isso é legal, né? A gente não vai conseguir de um mês para o outro chegar no 25 mil. Isso é óbvio, né, gente? Em nenhuma Sim, profissão existe isso. É, mas você começa a enxergar um futuro diferente. Você viu, cara, eu estou sim, faturando 4 mil hoje, mas eu posso atender mais clientes. Mas eu posso contratar pessoas, eu posso chegar e a gente consegue ter essa visão. E eu acho que é isso que nos motiva a continuar com a agência, a investir no nosso conhecimento, né? Eu vi que você investiu não só em mentorias, mas em outros também, em eventos e também até em mentorias mais caras que estão te fazendo evoluir, tirando a zona de conforto para ultrapassar a barreira dos 50 mil, dos 100 mil. Então a gente começa a ver que, caraca, eu posso faturar 100 mil por mês, né? E isso eu tô falando trabalhando de casa, né? E eu acho que isso que é importante todo mundo entender aqui o futuro que você pode construir. Então não é de um dia para o outro, e quanto mais do zero você tá, eu sempre falo que os primeiros níveis são os mais difíceis, né? Você depois vai criando campanha, vai criando experiência, você vai criando processo, vai sabendo como vender, qual tipo de público você vai escolher, nicho para abordar, aquela coisa toda. Mas se você vence esse início, né? Cara, você vai com certeza ter um sucesso gigantesco. E aí você chegou depois, então, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, 7 meses depois, você chegou em R$ 4.500 por mês. E aí, como foi o seu isso. crescimento? Aí, Depois em aí. 2020, veio a mudança no cenário mundial e teve clientes que eu perdi, Thiago, né? Teve Aham, clientes que normal. ficaram, Eu perdi muitos teve também. clientes que ficaram com medo e eu É. perdi, eu vi esse faturamento de 4.500 cair para 2.000, né? E aí, nessa hora, bateu uma insegurança. E essa história eu não conto muito para muitas pessoas, mas coincidentemente veio uma surpresa negativa. Eu morava numa casa e do nada a dona pediu essa casa em meio ao período pandêmico e eu tive que me Nossa. virar em 2 semanas para poder arrumar uma casa para eu poder morar e não estava conseguindo um valor que coubesse no meu bolso. Foi um período crítico que eu pensei em desistir, pensei em voltar a ser CLT, né? Tava indo bem, não sabe, a maioria das pessoas não sabiam como que ia ser a resposta do mundo para esse momento. Tava Chegou, todo né? mundo muito inseguro, né? Eu acho que eu perdi uns 20%, 25% dos clientes. Na época É, foi pesado também. aí essa outra empresa física que estava indo bem, ela ficou 7 meses fechada, praticamente por conta disso, a gente perdeu 95% dos contratos da outra empresa. E Caraca. a gente teve que tomar uma decisão. Ou eu voltava a tentar ser CLT, mas como que ia voltar a ser CLT se estava tudo fechado? Né? Ou eu pegava aquele conhecimento que eu investi de anos e tentava mais uma vez fazer coisas que eu não estava fazendo. Sair Aham. novamente da zona de conforto. Porque quando chegou com 4,5, Thiago, vou ser sincero, eu falei, cara, tô de boa, 4,5, eu tô ganhando legal, mas aí veio essa situação e eu tive que me mexer. E aí, só que assim, eu perdi os clientes, 30 dias depois eu estava com 10 clientes, Aham. né? Eu fui para o campo de batalha, prospectar, Instagram, mensagem, grupo, usei as comunidades para poder prospectar também. E aí eu voltei a dar uma guinada, consegui arrumar uma casa, ter condição de pagar uma casa, né? E aí, a partir daí do ano de 2020, eu também me coloquei, eu falei assim, eu bati um platô.
eu cheguei até mais ou menos no meio de 2020, eu cheguei mais ou menos na casa dos 10 mil e eu via que mesmo aquele esforço que eu estava fazendo não ia me levar para o próximo nível. Eu estava sozinho, aí eu precisava crescer, aí foi quando eu comecei a fazer a migração de urgência, eu sozinho para a agência e buscar mentorias, né, para poder um mentor de fato que me conduzisse para eu passar essa barreira. Tinha muito medo de perder tudo de novo que eu tinha conseguido, né? Mas foi um ano desafiador, 2020, de decisões e de muita batalha, muito empenho. Aí no final do ano de 2020, eu já estava faturando 18 mil. Caraca! Até porque no isolamento, né, uma galera do digital arregaçou. Inclusive, foi uma época. Eu vi até uns gráficos da Hotmart na época, tipo, o crescimento de 2020 de venda de infoproduto, porque o pessoal ficou em casa. Então, algumas empresas, enfim, acabaram perdendo muitos clientes, tiveram que fechar as portas, aquela coisa, todo mundo físico, né, o mundo offline. Mas o online teve esse crescimento surreal para quem estava preparado e continua. Inclusive, foi um dos melhores anos para mim também, né? Eu lembro que em março de 2020 eu abri a mentoria do Conversão Extrema. Olha que história maluca. Eu abri bem na semana do isolamento. E já estava programado, né? Já não tinha como voltar. E eu lembro que, tipo assim, ainda eu comentei com a minha equipe, putz, a galera tá desesperada para comprar papel higiênico e eu aqui vendendo uma mentoria, né? E eu vendi, só que no final das contas, aquilo que eu investi em tráfego, eu tive prejuízo. E aí me gerou aquela insegurança, caraca, o que eu vou fazer agora no próximo? Porque eu tinha um outro lançamento agendado para maio, né? E aí e você, como líder da sua casa, né, de quem tem funcionários, você tem que motivar essa parte. Eu falei, cara, nós vamos fazer. Nós vamos fazer mesmo em maio, mesmo com o prejuízo que eu tive aqui, o mundo não vai acabar. Né? E aí eu voltei com essa confiança e em maio foi um dos nossos maiores lançamentos, né? Em lucro aí até 2020, né? Obviamente depois cresceu muito mais, mas até então tinha sido esse o maior. Então, e eu lembro que teve muita gente na época que não fez lançamento, parou. Não, eu não vou fazer porque tá uma crise, não sei o que, tal. E eles perderam uma época de pleno crescimento do mundo online, né? Então, a pessoa ficava em casa, era obrigada não era obrigada, né? Mas ela ia para o mundo online, ia comprar para a internet, né? Porque é o que a gente podia fazer na época. E aí você pulou de R$ 2.000 para R$ 18.000, nada mal. Aí você chegou, caraca, eu acho que eu posso chegar no 25 mil. Aí você enxergou isso? Foi. Aí eu enxerguei, só que eu ficava pensando, cara, do jeito que eu tô fazendo, não tá indo certo, né? Uhum. Não é que não tá indo certo, tá indo bem, mas eu acho que eu não vou conseguir sozinho romper essa barreira. Perfeito. E tudo isso, Thiago, trabalhando de casa. Em casa, home Até office hoje, total. é de casa ou você tem algum escritório? Até hoje. Até Caraca, hoje. que massa. Até hoje. Todo o pessoal que trabalha com a gente é tudo home office. Tudo home Né? office. Massa. Tudo home office. E aí, quando foi em 2018, não, 2020, eu tomei a decisão de entrar para o grupo de mentoria, né, do Altitude, que é aí dentro do Conversão Extrema tem outras mentorias mais avançadas e individuais, Isso. né? Mas você Isso. faturava, quando entrou no Altitude, você faturava 18 mil. 18. O mês que eu entrei, eu bati 18 mil. A média que eu estava tendo era 12, mais ou menos por. Isso. Aí, no mês que eu entrei, bati 18 mil. Eu falei assim, cara, eu preciso estar perto da galera do Thiago, eu preciso estar perto do Thiago. Eu tenho certeza que a partir daqui a minha vida vai mudar. Né? A maneira como eu enxergo as coisas vão abrir. Sabe quando abre o campo de visão, né, que a gente fala? Né? E aí foi que eu tomei a decisão. Aí 2021 foi um dos melhores anos aí da minha trajetória como gestor. Né? Foi muito massa o crescimento. Aí, logo depois que eu entrei, no primeiro mês eu faturei 25. Caraca, E aí, eu 25. mas aí, em julho do ano passado, eu cheguei a bater, no dia que a gente foi na imersão presencial, eu bati 50 mil em vendas. Julho desse ano, 2022. Isso, eu já estou meio perdido, nós estamos em Porque o 2022. 21 Isso. foi online e a presencial foi de julho de 2022. Perfeito. Foi em julho, né? Final de julho para Final de agosto. junho. Perfeito. Isso. Eu lembro que eu pensei, engraçado, lá quando eu estava faturando os 4.500,
o meu pensamento foi, pô, tô de boa. Quando eu bati os 18, eu não cometi o mesmo erro. Eu falei, não, eu não tô de boa. Pode acontecer alguma coisa que foge do meu controle, eu preciso continuar atuada. Eu acho que serviu de aprendizado. O medo fez eu agir, né? Massa demais, Henrique. Pô, obrigado, cara, pela pelo seu tempo aqui. A gente até passou um pouco a mais do previsto, mas o papo estava muito bom, cara. Acho que tem uma galera aqui que aprendeu muito, inspirou na sua história e viu que é possível, mesmo com todas as dificuldades. Você foi lá, venceu e parabéns. Cara, e não é 50 mil por mês, não é um pequeno sucesso, né? Ele é um grande sucesso, principalmente quando você conversa com as pessoas ao seu redor e fala assim, eu faço 50 mil por mês de casa. E olha a reação das pessoas. Você vai começar a ver que Isso isso é é incrível. completamente anormal. Tamo junto, E, tá? Um e eu abraço. agradeço demais o convite, tá, Thiago? Que Deus continue te abençoando e abençoando Amém. as pessoas que estão em volta da sua vida, tá bom? Um grande abraço. Um Valeu, beijão meu pra você. irmão. Valeu. Tchau, Um tchau. abraço. Tchau, tchau.